Olá, seja bem-vindo ao canal Adventista em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando os seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo de oração adventista próximo à sua residência e participe. Vamos apresentar mais um boletim que está sendo lido nos grupos divinistas, mais um condensado doutrinário deixado por ele Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. A doutrina de Deus ou divinista, ou divinismo, vem sendo entregada à humanidade desde 540 mil anos, começando com os Vedas, Upanishads, Krishnas, Pitágoras, Orfeu, Apolônio de Tiana, Hermes Trismegisto, Enoque, Moisés e assim por diante, Rama também. Só que Deus enviava os enviados dele para entregar os ensinos divinos e posteriormente vinham as corrupções doutrinárias. Os rabinos e padres de todos os tempos corrompiam tudo e deixavam o povo em profunda ignorância. Depois de tanto tempo, Jesus veio no seio do povo hebreu, como um povo que tinha a responsabilidade de receber o Cristo exemplar de comportamento e verbo planetário, construtor do planeta, para deixar o exemplo de conduta e comportamento de como viver a lei de Deus. E agora, depois de toda a corrupção doutrinária que teve, porque o que existe hoje é um misto de jupiteriano e judaísmo, porque são isso que está no planeta, e o Brasil agora, que é o responsável por levar à frente a doutrina de Deus, restaurada completamente por ele, começando com Allan Kardec, a codificação do Espiritismo e agora a consolidação e da restauração da doutrina do caminho com a entrega da última Bíblia final, o Evangelho Eterno. Vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolver-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Fazer oposição ao divinismo custará terríveis sofrimentos. Na razão direta em que fizer oposição ao Evangelho Eterno ou divinismo, que Deus promete no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6, é que a justiça divina aplicará as severas punições previstas em Mateus capítulos 24 e 25, as mesmas do Apocalipse capítulo 17, 18 e 19. Porque gorou que Deus vos prometeu, vos apontou em Isaías capítulo 11, e quem fez gorar? A resposta é a mais simples. Quem fez gorar o que Deus prometeu e promete no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías foram o clero judeu e a besta e o falso profeta, previsto no capítulo 13 do Apocalipse. 13 imundos cleros atraiçoaram tudo que Deus vos entregou por Moisés e Jesus, atraiçoaram quando puderam a lei de Deus e o santo mediunismo, a chave doutrinária de comportamento. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engozo ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindas de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo e impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médios e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos,
porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. Supremo documento, o Código de Conduta, os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento, como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, há de vós sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Há de vós sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Há de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carisma ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, Jesus e João Batista, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus 22, 30. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem bem o que aconteceu. Para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espírito ou almas, a realidade viva da doutrina no caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro dom de curar, a outra produção de maravilhas, a outra profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Ninguém acima da lei de Deus e das graças do santo mediunismo, e, enquanto existirem imundos clericalismos e bastardosismos,
que vive de impor erros a reis, povos e nações, como adverte o capítulo 3 do Apocalipse, a natureza dará desarmonias sofríveis e mortíferas, e os homens cometerão toda sorte de bestialismos. Aí traçoar a lei de Deus e o santo mediunismo é o mesmo que pedir castigos da parte da justiça divina. E isso é precisamente aquilo que os bestialismos clericais e os bastardoísmos têm obrigado a reis, povos e nações a fazer. Jesus veio, como está bem exposto em João 3,34, com as graças do santo mediunismo sem medida, para dar testemunho da lei de Deus e das graças mediúnicas e da imortalidade do Espírito e da comunicabilidade do Espírito e da evolução gradativa do Espírito. Estude bem essas duas verdades ditas por Jesus. O Pai é Espírito e verdade, e assim querendo que seus filhos venham a ser. Eis que tendes o reino de Deus dentro de vós próprios, e o reino de Deus não virá com mostras exteriores. E o Espírito da verdade informa aquilo que ninguém devia ignorar, se quiser desabrochar o Deus interno, com menos sofrimento e no mínimo de tempo. Ninguém desabrocha o Deus interno por segundos ou terceiro, nem queima karma negativo ou pecados por segundos ou terceiro. E a revelação contínua, o cultivo do santo mediunismo, como a Bíblia ensina perfeitamente, de tudo isso daria testemunho, se os imundos clericalismos e os bastardosismos nunca tivessem atraiçoado Deus, Moisés e Jesus, isto é, do comentário bíblico. E mais, as seguintes verdades bíblicas proféticas. Jesus avisou: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. A restauração de tudo é a entrega do Evangelho Eterno, ou divinismo, ou síntese doutrinária integral, Deus só promete no Apocalipse 14, versículo de 1 a 6. E só não entende isso quem é estúpido ou bestial. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas está no mundo, porque Deus não mente, não engana seus filhos. Estudem a seguinte suprema síntese doutrinária, extraída do livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, enviada por quem sempre ordenou Moisés e Jesus. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas, retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. E como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas não criadas, contêm as virtudes divinas e potencial, devendo desabrochar nos seios do mundo, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas ou Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível, de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e aí ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, finda a tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo a relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. A justiça divina, como bem avisa o Apocalipse, nos capítulos 14, 19, 21 e 22 principalmente, sabe o que fazer, para que venha a respeitar o desígnio divino, o programa divino de doutrina, para o Espírito e a matéria, mundos e humanidades. Estude bem a oração dos divinistas, porque é chegar o tempo de severos ajustes de contas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, jamais propositalmente vi a ser pecador contra os 10 mandamentos.
Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar, perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Graças a Deus, procure o livro Evangelho Eterno de Orações Prodigiosas na União Divinistas em São Paulo. E ele ensina que ninguém deve pretender ser juiz de Deus pelo simples fato de ser fanático por clericalismos e quaisquer bastardos ismos. Assina o boletim Princípio Sagrado Oswaldo Polidoro em sua última encarnação neste planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham pelo canal, na leitura dos boletins semanais. Que Deus pague a todo, fique nas bênçãos divinas até a leitura do próximo boletim.